Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que está apaixonada pelo professor e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Na verdade, nós vamos entender o que está por trás desse tipo de sonho. Eu usei o título como se o sonhador fosse, na verdade, uma sonhadora. Estar apaixonada pelo professor. Pode acontecer também com os meninos de estar apaixonado pela professora. Mas é mais comum com as meninas. Elas têm mais facilidade em romancear essas histórias. Então, nós estamos falando aqui de sonhos aonde uma jovem, uma adolescente vai ter sonhos sucessivos com o professor. E a partir desses sonhos, ela começa a acreditar que está apaixonada pelo professor. Começa-se então a criar uma fantasia, em cima dessa fantasia, expectativas, supondo ou achando que o professor pode também estar gostando dela. Então vamos nos aprofundar nesse assunto e entender o que está por trás destes tipos de sonhos, aonde a pessoa sonha que está apaixonada pelo professor, ou em alguns casos, apaixonado pela professora. Então, uma pessoa, ela pode se apaixonar, gostar, admirar outra pessoa, às vezes pelo jeito de falar dessa pessoa. Pode admirar, gostar, se apaixonar. Também pela inteligência dessa outra pessoa. E também, por exemplo, pela simpatia. Além de achar bonito, atraente, mas independente dessas características, você pode começar a admirar, gostar e se apaixonar por uma pessoa com esses quesitos. Mas sobre, e especificamente esse sonho, em que uma jovem, uma adolescente, começa a sonhar sucessivamente com o professor, a ponto de acreditar e fazer fantasias sobre essa paixão, nós temos alguns fatores por trás disso. O primeiro fator, o fator 1, é que a sonhadora, ela começa a admirar a inteligência do professor. O fator 2, e esses fatores são importantes, preste atenção. O fator 2, a sonhadora, a jovem, a adolescente, começa a admirar a maturidade do professor, a experiência por ser mais velho. Ela acredita que ele possa ensinar mais coisas para ela. Nós temos também o fator 3. A questão desse romance, dessa fantasia e expectativa em cima dessa história, ser um romance proibido. O fator 4. Há também a questão da cobiça das outras alunas em cima do professor. E por fim, o último fator, o fator 5, é que os hormônios da sonhadora é uma jovem, uma adolescente, na grande maioria dos casos,
estão o quê? Em desenvolvimento. Então nós vamos ter que somar todos esses fatores. Deixa eu pegar a caneta de outra cor. O fator 1, o fator 2, o 3, o 4 e o 5. Nós vamos somar. A admiração pela inteligência, a admiração pela maturidade, a ideia de que pode ser um romance proibido, a ideia da cobiça das outras alunas também, e o fato dos hormônios em desenvolvimento no corpo, no organismo da sonhadora. Somando-se todos esses fatores, a ideia que nós temos é que, na verdade, o que está por trás das emoções e sentimentos desencadeados no organismo da sonhadora é uma grande admiração. Preste atenção, uma grande admiração. Essa grande admiração foi ocasionada sobre a soma desses fatores. Isso vai gerar um estado emocional na mente da sonhadora, da jovem e da adolescente, a ponto desse estado emocional começar a aparecer nos sonhos delas, como desejo reprimido. E muitos sonhos que nós temos, seja de admiração pelo professor, professora ou não, são reflexos de desejos reprimidos. Então, tal tipo de sonho da jovem adolescente ou do jovem adolescente é o reflexo de desejos reprimidos em cima da grande admiração por uma pessoa, nesse caso o professor, a professora. E como nós falamos, essa grande admiração surgiu pela soma de todos esses fatores que nós elencamos aqui. E aí, em razão desses desejos reprimidos começarem a aparecer no sonho, a sonhadora ou o sonhador começa a achar que realmente está apaixonada pelo professor, apaixonado pela professora. Quando na verdade é uma grande admiração e em cima de outros fatores também, como hormônio em desenvolvimento e ideias e fantasias que a pessoa cria. E aí, sobre esses sonhos sucessivos, realmente a pessoa começa a imaginar falsas expectativas. A pessoa começa a supor que o professor ou a professora também está tendo esses sonhos, por exemplo, esses desejos, essas vontades. E aí, com o tempo, a pessoa vai amadurecendo, a sonhadora vai amadurecendo, o sonhador vai amadurecendo. E vai vendo que não era bem assim. Mas na época, eles não tinham a mente que vai se formar depois, que vem com a maturidade. Mas naquela época, em que tais sonhos aconteciam de maneiras sucessivas, esses fatores os influenciavam. Então, a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, o que está por trás desses sonhos? De sonhar que está apaixonado pelo professor, apaixonada pelo professor, apaixonado pela professora. São fatores como admiração pela inteligência, pela maturidade, uma ideia de romance proibido, uma ideia de cobiça das outras alunas também, sobre aquele determinado bem, entre aspas, que é o professor ou a professora. E também o fator de hormônios em desenvolvimento, tá? Tudo isso causa essa grande admiração e desejos reprimidos aparecem no sonho. Mas antes de terminarmos, nós precisamos falar um pouco sobre isso também. Porque acredito que muitas pessoas vieram até esse vídeo em razão de busca na lupa do YouTube. Porque estão tendo sonhos, são jovens, adolescentes, estão tendo sonhos que estão apaixonadas pelo professor, apaixonados pela professora.
Mas o que vocês precisam entender? Que sobre isso é errado. Eu sei que não dá para controlar sentimentos. E nesse caso, não é uma paixão, mas uma grande admiração. Encare assim, é mais fácil. É uma grande admiração com relação a esses fatores que influenciam isso. E os sonhos estão sendo causados na sua vida em razão de desejos reprimidos. Isso é normal. Desejos reprimidos realmente é uma fórmula muito forte para desencadear certos sonhos em nossas vidas. E essa fantasia, expectativa em cima dessa apaixonite pelo professor, pela professora é errado. Porque existe um manual de conduta da escola, de professor, de professora, com relação aos alunos. Se relacionar com os alunos é proibido. Principalmente em razão da idade. Se ele é maior de idade e você for menor, isso é crime. Então a vida do professor, da professora pode ser muito prejudicada. E a sua também. Pode trazer consequências sérias para o seu estado emocional. Até mesmo quando você ficar adulto. A saída nesses casos é, claro, entender o que está acontecendo e esses fatores estão por trás. A primeira coisa é entender que há uma grande admiração. Não confunda com paixão. Não confunda com um amor avassalador que às vezes nós vemos em filmes. E quando somos jovens e adolescentes, nós não entendemos muito bem ainda isso. Porque a nossa mente não está completamente formada. O nosso modo de pensar, de agir, ainda vai se completar com o tempo. A maturidade vai ser formada melhor com o tempo. E aí, nestes casos, nós precisamos ser racionais. Sabe aquilo de ouvir o coração? Não é hora. Agora é hora de ouvir a razão, a voz da razão. E a voz da razão vai insistir, insistir, insistir. Bater na tecla e na tecla. Que é errado. Escute a voz da razão. A outra saída é administrar esses sentimentos. E sobre administrar os sentimentos, na verdade é você entender esses sentimentos. Foi o que eu expliquei aqui para vocês. Por trás desses sentimentos e emoções estão esses fatores. Procure entender esses fatores que levaram você a admirar a pessoa. A admirar. Mas não confunda com apaixonar. Não entenda que esses sonhos sucessíveis, que você está tendo com a pessoa é reflexo de uma paixão, e não é. É reflexo de desejo reprimido em razão de uma grande admiração que esses fatores estão por trás. Entenda também que isso vai passar. Esses hormônios, eles estão fervilhando dentro de vocês, principalmente se vocês são jovens e adolescentes. É como se fosse um rio esses hormônios, e você caísse nesse rio e tentasse se agarrar em algum galho para escapar dos efeitos desse rio que eles podem te levar e te afogar. O rio são os hormônios, o galho é a primeira coisa que você tentar agarrar para criar uma expectativa, uma fantasia. E com relação aos professores é errado, tá? Entenda isso. Vai passar. Esses sentimentos, essas emoções, esse desenvolvimento dos hormônios vai passar. E cuidado também para não haver abuso de confiança, e aqui é muito importante. Neste caso, a relação aluna-professor, aluno-professora, não deve ultrapassar os limites do permitido. Professor é professor, aluna é aluna, professor é professora, aluno é aluno. Não se deve ultrapassar esses limites. Qualquer ultrapassagem de limite pode criar uma força para alguns desses fatores. E como eu disse agora há pouco, as consequências podem ser severas para o professor e para você também com relação ao futuro. Então, tome cuidado. Sonhos sucessíveis e que fazem você imaginar que está apaixonado pelo professor, pela professora. Na verdade, o que está por trás é essa grande admiração e esses fatores envolventes.
Então, sabendo dessas informações, seja racional, escute a sua razão e vai passar tais sentimentos. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar a experiência que tiveram, já passaram por isso, para que outras pessoas que estão passando hoje possam aprender com a experiência de vocês, fiquem à vontade e usem os comentários. Mas tomem cuidado com o que escrevem. Pode ser que jovens e adolescentes que são de menor vão estar lendo. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua infinita paz, e até o próximo vídeo. Tchau!